Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Márcia Rosa e hoje nós vamos continuar a nossa série sobre Noemi, essa mulher fantástica. Não perca um capítulo dessa história, porque ela tem muito a nos ensinar. E hoje eu vou falar um pouquinho da trajetória de Noemi quando ela chega em Moabe. O que ela encontrou lá em Moabe? O que aconteceu com Noemi em Moabe? Vem comigo! Lá no livro de Ruth, no Antigo Testamento, no seu capítulo 1, no seu versículo 3, vai dizer assim: Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Olha só o processo que Noemi estava vivendo. Noemi sai de Belém, que significa casa do pão, porque lá estava faltando pão, estavam passando por período de escassez e fome, e vai para Moabe, achando que o problema estaria resolvido, numa terra que era amaldiçoada, então onde a mão do Senhor não era com eles. Então, Noemi ela e a família dela tenta fugir de um problema e bate de frente com um problema muito maior. Então, ou seja, na nossa vida sempre vai haver problemas. O que muda é o nosso olhar para os problemas, é o nosso olhar para a vida. Tem uma frase que diz assim, uma pessoa olhando para o espelho e ela se pergunta, quem é você? E ela encontra a resposta e diz assim, você é as escolhas que você fez. E de fato somos isso, somos as escolhas que fazemos diariamente. Então o problema não vai deixar de existir na nossa vida. O que muda é o olhar, o que muda são as nossas atitudes, as nossas ações. E aí o que aconteceu com essa família? Mediante uma dificuldade, por algum momento eles pensaram que Deus não ia suprir as necessidades deles, então eles foram para Moabe. Né? Apesar de ver sempre ali o Senhor, desde quando Deus tira eles do Egito, apesar de sempre ver que Deus provê, que Deus faz, que Deus cuida, que Deus trabalha, que Deus opera, essa família, no meio da pressão que elas se encontravam, elas tomaram uma atitude precipitada e errada. E aí eles vão passar por consequências. E agora vem esse período de tragédia. Então ela chega lá em Moabe, essa família, e agora ela perde o seu marido e passa-se um tempo, ela perde os 2 filhos. Imagina você como estava o emocional de Noemi, sozinha. Primeiro passa pela dor do luto pelo marido e agora ela vai passar pela dor do luto por 2 filhos. Então imagina como estava o emocional dessa esposa, dessa mãe, sabe? Abalado por tantas tragédias e às vezes até sem entender, sabe, o processo. E agora, olha o que acontece. O marido morre, os filhos morrem, ela fica agora 3 viúvas, né? Porque agora é Noemi, Orfa e Ruth. E agora Noemi ouve dizer que lá em Belém as coisas começaram a melhorar. Então Noemi faz o quê? Bora voltar para Belém, né? Talvez Noemi fala muito de nós quando nós somos movidos à circunstância, né? E há um convite de Deus na nossa vida hoje a não sermos movidos por circunstâncias. Ah, ali tá bom, eu vou para lá. Ah, isso aqui resolve, eu vou fazer, né? E até que ponto ir para lá é certo? Até que ponto é bom? Até que ponto eu devo fazer, né? Então, nós vamos ver que Noemi essa família movida a circunstâncias, né? E há um perigo nisso tudo. Nem sempre é onde se diz que tá ruim, tá ruim. Às vezes tá ruim por um tempo, mas vai melhorar. E agora Noemi vê que lá em Belém, da onde ela saiu, as coisas começam a melhorar, a mão do Senhor tá com eles, que nunca saiu. O nosso mal, às vezes, é achar que Deus não está conosco na escassez, que Deus não está conosco na crise, que Deus não está conosco na dificuldade, né? E a gente, às vezes, tem essa tendência de achar que Deus só é conosco quando tudo vai bem. E nem sempre tudo vai dar certo, nem sempre tudo vai bem.
mas nem por isso quer dizer que o Senhor nos abandonou ou que Ele não esteja conosco. Pelo contrário, Ele está sempre ali dando suporte, dando escape, dando livramento, dando fortalecimento, abrindo provisões, abrindo portas aonde não há portas, dando sustentamento. Nós vamos ver isso em todo o tempo na história da Bíblia, desde a libertação do povo do Egito, desde lá do Éden. Então, há um pensamento em nosso meio que Deus só é conosco se eu estiver dando certo, se tudo está dando certo, mas isso é perigoso. E quando tudo não dá certo? Né? Porque a vida não é só feita de vitórias, a vida também tem enfrentamentos, tem dificuldades, né? E quando isso começar a acontecer na nossa vida, Deus não vai estar mais conosco? Então isso é perigoso, nós temos que tomar cuidado com isso. E agora Noemi, movida por circunstâncias, ela viu que a mão que o Senhor está abençoando Belém, que a mão dele nunca saiu de Belém, na verdade, foi eles que saíram debaixo da mão do Senhor, e agora ela decide voltar para Belém. E o que acontece? As suas duas noras, Ruth e Orfa, ela pede para que ela volte para a casa dos pais, porque elas vão ter mais proteção, até porque Noemi se sentia assim, poxa, eu não tenho nada para dar para vocês. Então, o melhor a se fazer é vocês voltarem para a casa do pai de vocês, da família de vocês, porque vocês vão ter proteção, vão ter ali o apoio da família de vocês. Então, olha que coisa linda, Noemi, mesmo na dor, ela não estava pensando só nela. Ela olhou para a condição dela, opa, eu não tenho nada para oferecer para Orfa nem para Ruth. Eu sou uma mulher velha. O que eu tenho para oferecer para vocês? Então vocês ainda estão novos, vão viver a vida de vocês. Olha que coisa linda. Uma mulher que não era egoísta. Uma mulher que mesmo em meio à dor, mesmo que ela pudesse ficar sozinha novamente, sem filhos, sem noras, ela falou assim, vão buscar a felicidade de vocês. Olha que coisa linda. Uma pessoa que pensa na felicidade do outro. Olha o coração de Noemi. E olha o que acontece agora no versículo 19. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Olha como estava o emocional de Noemi. Olha a dor dessa mulher. Primeiro, as duas noras foram com Noemi até um certo ponto. Orfa decidiu voltar para a casa dos pais e só caminhou com Noemi e Ruth. Ruth falou assim, aonde você for eu vou. Aonde você parar eu vou parar com você. Eu tô com você, pode contar comigo. E amanhã, no vídeo de amanhã, nós vamos ver o que aconteceu quando Noemi, ela chega em Belém. Como que ela vai dizer, como que ela se encontrava. Ela saiu de lá com um marido e 2 filhos e voltou sem nada, só com uma nora. Então não perca o vídeo de amanhã, porque nós vamos entender o porquê que Noemi sentiu a vida dela perder o sabor, porquê que ela sentiu a vida dela cinza e amarga, assim como eu e você, por algum momento ou em algumas vezes já nos sentimos. Um abraço e até amanhã.